Olá, bailarinos, tudo bem? Bom, hoje é dia dos professores e a gente não podia deixar de agradecer a todos aqueles que participam dessa nossa vida com a gente, que nos guiam dentro dessa trajetória da dança, que nos acompanham, que querem nosso bem, que querem nosso crescimento. Eu, como bailarina, agradeço a todos os professores que estiveram comigo durante a minha trajetória e que ainda estão comigo, que compartilham dos sonhos, que querem sempre nos ver no nosso melhor, enfim. E como professora, hoje o vídeo eu vou dar para vocês 5 dicas para aulas infantis, aproveitando o Dia das Crianças com o Dia dos Professores. Acompanhe! Dica de número 1. Seja doce, tenha calma e responda sempre sorrindo. A criança, ela precisa se sentir à vontade dentro da sala de aula. Então, você precisa ter essa proximidade com ela. Mas isso não quer dizer que vai deixar com que você não seja firme e que também não seja rígida. Você também precisa manter esse equilíbrio, tanto da rigidez, de você cobrar a criança de certa forma um passo, alguma coisa que você esteja realmente lecionando, mas você também tem que ser carinhosa com ela. Uma dica legal é que quando você for corrigir uma criança em específico, é legal você se abaixar para falar com ela na mesma altura que ela. Assim, ela traz com você uma proximidade, ela se sente mais confortável por você estar falando com ela ali da mesma altura. Então, essa foi a dica de número 1. Dica número 2, tenha muita paciência. A criança, ela está em fase de desenvolvimento motor. Então, não dá para dar coisas mirabolantes para uma criança. Você tem que trabalhar musicalidade, trabalhar realmente essa parte motora, postura, disciplina, mas isso não quer dizer que você tenha que deixar as coisas fluírem da forma com que elas naturalmente acontecem em relação a comportamento. Então, você tem que ter paciência para você ensinar essa criança de uma forma divertida, de uma forma alegre, e você tem que ter paciência também de ser repetitiva, porque a criança ela precisa disso, ela vai aprender também na base da repetição. Você tem que fazer com que os exercícios sejam repetitivos de uma forma que não canse, mas durante o ano você vai fazer a mesma correção para a criança, não sei quantas vezes, são milhares de vezes, mas é aí que ela vai começar a assimilar essa correção no corpo dela. Então não deixe de corrigir. Você dá aula para a criança 2 vezes por semana, você deu aula durante o ano todo, mas o ano todo você vai repetir para ela deixar a mão fechada na cintura, com os cotovelos do lado, então não pode deixar de corrigir. É muito importante isso para a criança. Para a gente pode ser uma coisa muito repetitiva, parece falta de atenção, mas não é. Elas estão em fase de desenvolvimento, então é importante que você seja repetitiva de uma forma saudável, que não a canse, mas que a ajude. Dica de número 3, prepare a sua aula. Bom, eu tenho uma certa dificuldade de preparar minhas aulas porque meu tempo é extremamente corrido, mas mesmo assim eu não deixo de pensar pelo menos em que história que eu vou abordar na aula infantil. É muito importante para a criança que você a entretenha durante o tempo inteiro da aula. É importante para você também, para você conseguir ter a rédea da aula durante o tempo todo. Então, por exemplo, no meu caso, uma coisa muito particular, eu toda aula conto uma história. Independente se é uma história criada por mim mesma ou se é uma história que já existe, mas isso mantém a criança ligada na aula. Então é muito importante que você planeje, mas esteja bem preparada para as crianças invadirem a sua história e quererem mudar todo o rumo, e que é normalmente isso que acontece. Então, é legal você ter essa mistura de ter um roteiro a seguir, caso a criança não queira colocar o caminho dela na história, mas estar aberta a entender o que a criança está querendo. Então vamos supor que a gente está indo para o Castelo das Princesas e encontrou as Donas Formiguinhas na floresta. Mas tia, eu acho que a gente encontrou o leão primeiro. Pronto, inventa um exercício que envolva o leão e aceita que essa é a história que ela quer que você conte. Então é importante que você tenha essa maleabilidade aí. Mas não deixe de planejar a sua aula, é super importante para que você não perca
o sentido e que não perca as coisas que você tem que ensinar naquele dia para a criança de uma forma divertida. Dica de número 4. Bom, a criança, você tem que ser muito simpática com a criança dentro de sala, mas você também não pode deixar de ser simpática fora de sala de aula. Porque você é toda amorosa dentro de sala, tá sempre sorrindo, dando beijo, dando abraço. Na rua, se você encontrar com a sua aluna, você tem que tratá-la da mesma forma. Ela não vai ligar com quem você tá, se você tá com o namorado, se você tá empurrado, não vai ligar nada. Ela vai ficar feliz de te encontrar se você tiver uma relação sadia com ela. Então, você precisa tratá-la da mesma forma em todos os momentos. Saiu da sala de aula, leva ela pro vestiário e continua naquele envolvimento. É importante que vocês tenham essa conexão e que essa conexão não se perca nem dentro nem fora de sala de aula. Porque a criança, querendo ou não, ela vê você como um espelho para ela. Ela vê aquela bailarina, a professora bailarina, ela deseja ser bailarina, então para ela é importante isso. Como a gente está falando também de ser o espelho da criança, vá bem arrumada da aula, com uma carinha mais sadia. Não precisa, óbvio, se super maquiar, mas uma cara mais sadia, sempre arrumada. Vem dar oi, né, amor? Agora você já tá aqui no vídeo. Olá! Bom, voltando. Seja o espelho realmente dessa criança. Ela vai gostar de te ver bem arrumada, ela vai começar a se sentir mais você, ela vai começar a querer usar um glossinho pra ir pro balé, vai querer se arrumar, fazer um coque bonito. A postura que você toma dentro da sala de aula, ela vai querer fazer como você. Eu muitas vezes já vi minhas alunas com tanta atenção, tão focada no que eu tava falando pra elas e no que eu estava fazendo, que se eu, porventura, fizesse alguma coisa que não fosse o correto, elas estavam fazendo igual porque elas me viram fazendo errado. Vamos supor que eu falo que a mão na cintura são os dedos fechados e para que os cotovelos fiquem bem abertos, as mãos quase se encontram aqui na frente do umbigo, não dá pra ver. E se um dia eu estiver passando isso pra elas, não focando nessa correção e colocar a mão um pouquinho pra trás, elas vão fazer igual. Elas são muito observadoras, então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz e nós temos que mostrar pra elas como que se faz, porque pra elas também é muito importante ter essa observação. Então é importante com que você esteja preparada para ser o espelho dessa criança e que você se disponha a fazer as coisas da melhor forma possível, porque ela vai com certeza ser observadora a ponto de querer fazer igual a você. Então, prepare-se para isso também. Quinta e última dica, e a mais legal: seja uma criança. Dentro de sala de aula, dando aula para baby, você precisa voltar a ter pelo menos 5 anos. Porque você precisa rastejar no chão com ela, você precisa rolar no chão com ela. E aproveitando isso, você consegue desenvolver a criança de uma forma muito divertida. Então você precisa voltar atrás, precisa falar a linguagem dela, precisa voltar a ver desenho, precisa voltar a assistir o que ela assiste, os personagens que ela vê e comentar isso com ela e trazer isso para dentro da sala de aula, adaptar isso nas suas aulas. Vai fazer super bem para a aula, vai fazer super bem para a criança e vai tudo fluir de uma forma muito mais legal. E outra coisa muito interessante é que, além de você trabalhar a coordenação motora, nunca se esqueça de trabalhar a musicalidade dessa criança, também de uma forma divertida. Batendo palma, levando instrumento, use muito material alternativo com essa criança. Varinha, coroa, chocalho, pompom, bambolê, corda, tudo que você puder inserir dentro da sua sala vai ser legal porque ela vai desenvolver de uma forma divertida, enfim. Então vire uma criança, divirta-se junto com as suas alunas, a aula vai ser muito mais legal, muito mais divertida e elas vão adorar. Então aproveitem essas dicas e espero que vocês tenham gostado. Um beijo enorme e um abraço muito carinhoso em todos os professores e continuem nos acompanhando que tem mais vídeo vindo por aí. Nos sigam nas redes sociais e um beijo!